Boa noite, pessoal. Aqui é Eliseu Miranda, servo Eliseu Miranda Almeida. E venho hoje aqui, falar com vocês mais uma vez. Desta vez hoje eu encontro com um anjo, mas dessa vez não foi com anjo em estado sem angiofonia, que é o estado humano, que os anjos tomam forma em estado humano, Daquela primeira eu falei com vocês que eu via no céu um anjo. Não, dessa forma agora é como pessoa. E tive uma testemunha também. Uma pessoa chamada Giza, que é minha irmã, que me levou no hospital. Em 2010, eu fui no hospital da Lagoa, porque eu fui indicado lá, um oftalmologista tinha lá. Pois eu trabalhava em Copacabana, Rua Xavier da Silveira, 85, E nas horas vagas eu fazia trabalho, eu era porteiro. Eu estava pintando uma grade. Aconteceu que eu estava utilizando de um ácido, estava sem um óculos de proteção. E estava ali passando esse ácido para tirar a tinta velha. Ele vai deixando o ferro só no ferro, tira toda a tinta. É um trabalho mais facilitado. E conforme eu estava trabalhando, alguém passou por mim, porque quem sabe que trabalha em prédio, tem várias pessoas, e maioria de idosos, como jovens também, e cada um quer uma cor. E assim foi. Eu já tinha pintado pela 5ª vez, cada uma com a cor. E meu estado emocional já não estava muito bem, porque cada dia que eu pintava, uma pessoa me ordenava eu para uma cor e vinha outra pessoa e mandava tirar. Eu estava passando esse ácido outra vez, que era maior trabalho, e passou uma pessoa que queria uma cor. Ela achou lá que o cor laranja era o melhor. E falou que aquela cor que eu estava pintando, que era verde, estava horrível. Eu não sei se eu fiquei muito agitado e passei, dei uma força no pincel, subiu aquela gota bem grande de ácido e caiu dentro dos meus olhos. Então eu procurei, corri, que foi uma dor intensa, terrível. Corri, lavei os meus olhos e ali devagar a dor foi passando. E não procurei ajuda médica, pois passou a dor. Não procurei um oftalmologista. Isso vindo me causar, no meio do ano, depois de 6 meses, uma hemorragia que me expulsou a minha retina. E eu já era pré-diabético. Não foi a diabetes, foi o ácido que projetou e adiantou. Tanto catarata como a hemorragia. Que hoje nem existe mais a catarata em mim. Porque Deus está trabalhando na minha visão. Mas eu ainda não enxergo. Só o mundo espiritual. Aí procurei um médico na Lagoa. Me referiram para lá. Ver se tinha uma oportunidade de fazer uma cirurgia. Se tinha jeito. E eu chamei minha irmã, no qual ia presenciar comigo. O nome dela é Giza. E eu fui para esse hospital. Chegando no hospital, isso estava marcado para sexta-feira. Só que um dia anterior, foi na quinta-feira, eu estava sozinho com o falecido meu pai e minha mãe, que eu cuidava deles. Mesmo sem enxergar, eu cuidava deles, E eles estavam na sala e eu sentado na sala, bem perto da televisão, porque eu só via tudo embaralhado, retina solta, tudo escuro, meio escuro e meio embaralhado. Não enxergava nada, quase nada, zero, quase zero, menos 0,1%. Então, de repente, a tela da televisão ficou azul.
Isso era meio-dia. Na época, o Globo Esporte estava dando a sua entrada. Quem sabe quando aquele homem vai cravar jogador de basquete, isso é a vinheta de entrada, a tela fica toda azul. E na tela, eu vejo toda azul e vejo uma voz. E me falou 3 vezes, Salmo 11. Salmo 11. Eu falei, o quê? Outra vez, Salmo 11, 3 vezes. Como Deus me usou da primeira vez. Parece a mesma história, mas só que era um ser ali dentro daquela tela falando comigo. E de repente voltou. Eu não me dei conta. Deixei para lá. Quando foi na sexta-feira que eu fui e cheguei ao hospital, o oftalmologista era Dr. Antônio, cirurgião médico, oftalmo. E ele tinha que operar muitas pessoas, então estava a madrugada toda virada. E eu, ao entrar, chegou a minha vez, deitei na maca e ele veio me examinar. Botou a luzinha dentro dos meus olhos e, de repente, ele falou comigo. Eu nunca esperava uma coisa daquela, mas eu devia ter lido o Salmo 11. Era para me preparar, porque eu ia ouvir. Ele falou comigo assim, sem tirar e aumentar nada. Ele falou assim, me lembro como hoje. Garoto, se os teus olhos estão assim, você vai amputar todos os membros do teu corpo. Você vai ter um AVC. Você vai ter problema renal. Você vai fazer diálise. E várias outras sentenças de morte que ele me deu. Me lembro que eu mandei ele parar, gritei com ele. Falei, para, doutor. E falei com ele o seguinte, eu não vim aqui pedir uma sentença de morte do senhor. Eu vim aqui para saber se eu tinha condição de fazer a cirurgia ou não. Nisso minha irmã já estava em pânico, se tremendo toda, se debatendo, tremendo. O tamanho nervoso dela, que ela ficou com aquilo que o médico me falou. Mas só que tinha um residente ali, sempre tem alguém abençoado, né? Alguém que é temente a Deus, né? E me chamou no canto, vem cá, garoto. Ele me dispensou, o médico me dispensou. Ele, vem cá. Aí mandou que eu sentasse na mesa dele. E ele também tinha me examinado e disse que não viu nada nos meus olhos. Mas ele me deu uma ajuda. Ele falou assim, rapaz, você quer um laudo médico? Porque o doutor falou que isso aí é irreversível. E você vai ter que arrumar um jeito de ganhar a tua vida. Eu falei, quero, doutor. Mas eu falei para ele assim, doutor, presta atenção que eu vou falar com o senhor. Antes, eu não ouço a sentença do médico. Porque está escrito. O que prevalece é a sentença de Deus. Ele falando está escrito. Então, o doutor falou comigo assim, perdoa ele. Porque ele deixou muitas pessoas cegas, teve que deixar muitas pessoas cegas. Mais de 3.000, ele operou muitas pessoas. E ele teve que escolher a dedo. Por isso o estado nervoso dele. Eu falei com o médico, com o residente lá. Falei, doutor, eu não tenho nada com o problema dele, mas eu perdoo ele. Se esse é um motivo, eu perdoo ele de qualquer maneira que ele viesse comigo. E eu estava calmo. Ali alguma coisa estava me consolando ali. Aí eu saí, peguei lá o laudo, saí para fora do hospital. Quem conhece o Hospital da Lagoa, que é na Zona Sul, ele tem uma reta extensa. Uma para ir para a Lagoa e a outra de retorno para meu lugar, que é entrar dentro de um túnel. Me esqueci hoje, vagamente. Eu não me lembro do nome do túnel. E dá para você ver, né? E aí minha irmã falou assim para mim, Eliseu, dá para parar e deixa eu fumar um cigarro que eu estou muito nervosa. Ele não devia ter falado assim contigo.
Aí eu ainda falei com minha irmã, calma, Giza. Ele não falou com você, falou comigo. Eu estou calmo, calma também. Eu creio muito em Deus. Aí ela acendeu o cigarro dela e estava fumando. E eu fiquei ao lado. De repente me vem uma menina. Linda. Mais ou menos 1,65 m. 1,50 m, 1,65 m. Linda. Me lembro como hoje. Camiseta azul. Mochila creme. Creme para branca. E uma bermuda até os seus joelhos. E um tênis branco. De repente ela vem na minha direção e pede licença e falou que ia orar. Só foi a única palavra que eu vi dela. E ela botou a mão nos meus olhos. Todo mundo sabemos que eu sou do meio evangélico, né? Que nós não oramos em pensamento, em voz baixa. Sempre oramos para a pessoa que estamos orando ouvir. E ela só botou e ficou silêncio. A mão nos meus olhos. E por 5 minutos. 5 minutos. Nada mais, nada menos que isso. 7. E ela tirar a mão do meus olhos, ela me entrega um papel, um folhetim, e só falou assim comigo: você não se preocupe, que você vai voltar a enxergar. E foi embora. Quando ela está caminhando, eu olhei para minha irmã 2 segundos. Eu olhei para minha irmã e eu voltei a olhar para ela. Ela tinha desaparecido. Sumiu. Não daria tempo de ela entrar em lugar nenhum. 2 segundos. Tinha que ser, nem um velocista maior desse planeta não faria isso. Sinal todo fechado, não abria. Eu não conseguia passar por causa que o sinal demorou muito. E alguma coisa teve um propósito por causa disso. Aquela mulher teve um propósito. Aí eu pergunto a vocês que estão aí atrás da tela. Se eu estava com a retina solta, as duas foram expulsas pela hemorragia, e eu não estava enxergando, como eu descrevi essa mulher linda para vocês? E ela tinha uma coisa de especial nela. A fonte dela, a frente do rosto, dos olhos, era toda iluminados. Tinha uma grande luz sobre aquela mulher. Os cabelos dela eram bem curtinhos, mas lisos, pretos, e sumiu, desapareceu em 2 segundos. Ali eu não me dei conta. Botei aquele folheto no meu bolso e fui para minha casa, eu e minha irmã, tranquilo, como nada tivesse acontecido. E 3 meses depois, Deus não deixa saber não deixa saber na hora, como eu vi aquela menina, como eu vi aqueles carros passando intensamente e o sinal não fechando, porque os meus olhos estavam abertos e eu vendo aquela menina. Se chama angiofania. Assim Deus, Jesus Cristo, foi e se apresentou a Abraão quando foi dar a notícia para Abraão, junto com 2 anjos, que Abraão chega ali, faz guisado, pão, leite, mel para o Senhor ali, e pede, lava os pés deles e pede que ele sente. E Abraão fica debaixo de uma árvore observando o que eles estavam fazendo, comendo, se eles precisavam de alguma coisa. Porque eu creio que ele estava debaixo daquela árvore, que era um sol de meio-dia. Foi na hora que o Senhor apareceu para ele.
né? Vocês lêem a história em Gênesis que vocês sabem. Então, o Senhor Jesus veio em angiofania, em teofania, incorpóreo, um corpo. Até os anjos estavam com corpo de homens. E assim, porque a mulher, anjos não tem sexo. Pode vir tanto conforme mulher, como em forma de mulher, como de homem, mas não tem sexo. É uma forma corpórea que eles tomam, né? E foi isso. Aí 3 meses depois eu falo com minha irmã. Ela diz, mesmo Eliseu, como é que tu enxergou e tu me descreveu ela? Ela estava vestida assim mesmo. Meu Deus! Aí eu falei com ela que era um anjo. Anjo foi um encontro com testemunha. 2 segundos que ela teve para sumir da frente de nós. Foi eu tirar a visão, olhar para minha irmã olha para mim, não tem a visão dela e ela some. E está a promessa dela até hoje. E meus olhos estão se limpando para a honra e glória do Senhor. E eu tinha perguntado isso ao Senhor, Ele me mostrou em visão. Até o local onde que eu vou voltar a enxergar. E é isso que vocês ficam aí. Tenham aí uma boa noite. Reflitam sobre essa passagem. Que eu não posso contar mentira para vocês. Não tem como mentir. Foi o que Deus fez por mim. E leia o Salmo 11 para completar. E vocês leiam e com a história vocês deduzam o que aconteceu. É isso aí. Se inscrevam. Dê um like primeiro aí para mim. Se inscrevam. E toca aí no sino da notificação. E não se esqueçam. De repente você está num hospital atravessando uma fase terrível da tua vida. Pense bem em alguém que se aproximou perto de vocês. Seja homem e mulher. Seja criança. Né? Os anjos têm essa capacidade. São feitos para isso. Se aproximar perto da gente, mas sem causar espanto. Muitos eles vêm na forma normal, sabe que você suporta, e muitos na angiofania, sabe que você não vai suportar. E eu tenho vários relatos de pessoas em roda de mim, meus amigos, irmãs, que teve encontros também. E não teve coragem de falar como eu. Sabe por quê? Vão achar que eles são doidos, malucos. Nem dentro da igreja não testemunho. Mas quando eu fui perguntar dentro da igreja, vários. E eu perguntava por que eles não davam testemunho dentro da igreja. Porque eles não davam testemunho para outras pessoas. Não tiveram resposta. Vocês estão certos. Não tiveram resposta. Mas dá um like aí, se inscrevam, toque lá no sino de notificação. Tenha uma boa noite e não se esqueça disso que eu disse para vocês. Tenha fé no Pai, no Filho e do Espírito Santo. E como eu digo, um por todos e todos por um. O Senhor Deus por todos e todos pelo Senhor Deus único. E seu Filho único, suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Tenha uma boa noite e até o